Aviso aos navegantes. Chegou a hora de cruzarmos o país visitando os museus. Ciência, história, moda, gastronomia, tecnologia, talento e imaginação. Apurem os sentidos. Guiar você por essas rotas fascinantes do conhecimento é a minha missão. No final do século XIX, o Brasil entrou no processo de urbanização e modernização das cidades. E para alcançar o crescimento na nova república, era preciso também combater as epidemias que assolavam o país. Para isso, a figura dos sanitaristas, ou especialistas em saúde pública, foi essencial. Entre eles se destacava Oswaldo Cruz. Hoje vamos conhecer o Museu da Vida, que além de contar a história desse renomado cientista, também tem a missão de despertar o interesse e promover o engajamento do público em ciência, tecnologia e saúde. O Museu da Vida abriu as portas ao público em 1999. Ele está localizado no campus da Fundação Oswaldo Cruz, vinculado ao Ministério da Saúde. A missão da Fiocruz é produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias que contribuam para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população brasileira, atuando no desenvolvimento de novas vacinas, métodos de diagnósticos e monitoramento nacional, como no caso da pandemia do coronavírus, a Covid-19. As atividades da Fiocruz tiveram início em 1900, com a criação do Instituto Soroterápico Federal, concebido para fabricar soros e vacinas contra a peste bubônica. Em 1900, a peste bubônica, doença contagiosa transmitida por pulgas infectadas, comuns em ratos, tinha tomado conta da cidade do Rio de Janeiro. A falta de saneamento básico era o principal fator de propagação da doença. O Instituto Soroterápico era chefiado pelo cientista Oswaldo Cruz, que tinha em suas mãos a tarefa de combater as epidemias da época e promover a saúde pública. E é essa história que vamos contar para você hoje. Bem-vindos ao Museu da Vida, bem-vindos à Fundação Oswaldo Cruz. Para receber o público, a gente tem essa grande maquete para mostrar, então, o campus da Fundação Oswaldo Cruz. O campus é muito grande. Para se ter uma ideia, aqui dentro a gente tem hospital, a gente tem posto de saúde, vários laboratórios de pesquisa. Nosso prédio símbolo da Fiocruz está aqui, é o Castelo Mourisco. Nós estamos nesse espaço, que é a estação do trenzinho. O prédio ele é inspirado numa estação de trem inglesa, né? Nós temos um trenzinho, o trenzinho da ciência, e é aqui então onde começa toda a aventura de visitar o Museu da Vida. O Museu da Vida ele é um museu inspirado num movimento internacional de museus e centros de ciências que havia nos anos 80 e 90, que primava pela interatividade, pela ludicidade e pela educação crítica e reflexiva. E também democratizar o saber da ciência. Ele procura dialogar, né, com a sociedade em geral, mas em particular com a comunidade do seu entorno. Essa procura de falar com pessoas diferentes, de diferentes segmentos sociais, diferentes faixas etárias, diferentes graus de formação escolar, faz com que o museu procure renovar as suas linguagens de comunicação. O Castelo Mourisco, construído no início do século XX, muito antes da urbanização chegar a essa região, é o símbolo do Museu da Vida. Ele é o responsável por articular a história do museu com a história da ciência e da saúde pública. Esse lugar aqui, né, onde hoje funciona a Fiocruz, onde foi criado o Instituto Soroterápico Federal, era uma antiga fazenda.
Quer dizer, esse castelo foi construído um tempo depois. As primeiras instalações que tinham aqui na fazenda era a Casa da Fazenda, cocheira e outros pequenos edifícios que foram adaptados naquele momento para abrigar os laboratórios. Era um lugar que ficava afastado da cidade, então não por acaso o Instituto se estabeleceu aqui, porque se trabalhava aqui com vírus atenuado para a fabricação das vacinas e dos soros, então era importante que o Instituto se localizasse num lugar que naquela época, em 1900, era bastante longe do centro da cidade. Para se chegar aqui, precisava pegar trem e barco. O Oswaldo Cruz tinha feito uma especialização em microbiologia no Instituto Pasteur, em Paris, e por isso ele foi indicado para assumir a direção técnica do Instituto. Oswaldo Cruz era do interior de São Paulo, mas seu desejo por estudar medicina o levou ao Rio de Janeiro, onde se formou médico. Morou na França por 2 anos para estudar no Pasteur, importante instituição francesa dedicada ao estudo de soros e vacinas. Assumiu o Instituto Soroterápico aos 28 anos de idade, em 25 de maio de 1900. Eu acho que o grande legado do Oswaldo Cruz, não só do Oswaldo Cruz, né? Vamos falar assim, de todos os cientistas que atuaram desde 1900 até agora, é essa instituição. Inquieto com a situação precária do Instituto Soroterápico, Oswaldo Cruz resolve construir uma sede grandiosa para abrigar os laboratórios. Ele mesmo rabisca num pedaço de papel o projeto do Castelo Mourisco e convida o arquiteto Luiz de Moraes Júnior para colocar seu sonho de pé. O Oswaldo Cruz ele sempre teve uma ideia de criar uma instituição de peso para cuidar da saúde durante a República Brasileira. Esse castelo começou a ser construído em 1905, foi construído nesse estilo, nessa linguagem neomourisca, como uma lembrança, uma homenagem à medicina árabe, mas tem muito a ver também com a própria cultura do Oswaldo Cruz. O que o arquiteto fez foi separar algumas áreas que são áreas de laboratório, áreas de trabalho, com áreas de convivência ou áreas onde pudesse mostrar toda a importância ou toda a riqueza do projeto. Então, por exemplo, aqui nesse andar nós temos esses azulejos que são portugueses. Aqui embaixo no piso chama Petit Cube, veio da França, então para criar essa tapeçaria árabe com todos esses detalhes geométricos ligados à ciência, à matemática. As luminárias também vieram da Inglaterra. Ao contrário do rebuscamento das áreas de convivência do castelo, as áreas usadas como laboratórios têm uma simplicidade asséptica e higiênica. Então eram técnicas para facilitar a limpeza, né? Azulejos brancos fáceis de limpar, cantos arredondados que não permitiam o acúmulo de sujeira, as próprias instalações, a gás, elétrica, água, né, encanada, sistema de esgoto, tudo isso foi pensado para realmente ser a sede de laboratórios de pesquisa de ponta. A sala, que já foi um laboratório, hoje abriga exposições de curta e longa duração, montadas a partir de peças do acervo museológico e documental do Museu da Vida. Essa conta a história de 100 anos do castelo. Essa parte da exposição, o visitante pode entender um pouco das influências que o castelo teve. Isso aqui foi construído como uma espécie de monumento para a saúde e tinha uma intenção associada a essa função. O prédio ele recebeu tudo o que havia de mais moderno em termos de laboratórios de microbiologia. Aqui caminhamos um pouco, a gente já consegue ver alguns artefatos tecnológicos que para a época eram coisas muito inovadoras, né? A gente tem a mesa de telefone que o Oswaldo Cruz usava para se comunicar com todas as salas do castelo. E alguns dos equipamentos de laboratório originais daqui da instituição. A gente vê essa pequena maquete do castelo, que ela tem o objetivo de servir
a deficientes visuais que entrem no prédio, né, e possam tocar e perceber o volume e as formas do castelo. Esse painel contextualiza a cidade do Rio de Janeiro na época em que Oswaldo Cruz tentava empreender uma série de transformações na saúde pública. A gente vê que na cidade não tinha exatamente um planejamento urbano, né? E as grandes casas, né? O centro, que era cheio de algumas sobrelevações, morros. Toda essa área da cidade, ela acabava comprometendo com um projeto de desenvolvimento, né, que se queria um ambiente mais amplo, higienizado. A ideia era fazer uma reforma urbana geral, construindo praças, ampliando ruas e criando estruturas de saneamento básico. O Oswaldo Cruz está empreendendo nessa época um projeto que conciliava com esse contexto, né, já que grandes transformações estavam sendo feitas na cidade. Ele via ali a chance também, né, ele liderando a saúde pública, de fazer um grande empreendimento voltado para a consolidação das pesquisas em medicina experimental aqui no Brasil. E aqui no Castelo a gente também tem exposição dedicada à trajetória desses pioneiros, né? Para além do Oswaldo Cruz, a gente tem Carlos Chagas. A trajetória de Carlos Chagas a gente vai conhecer em outra sala que fica aqui no Castelo. Carlos Chagas é o cientista que assumiu o legado de Oswaldo Cruz. E ele foi uma pessoa que teve uma importância ímpar no desenvolvimento da saúde pública no Brasil e aqui no Instituto de Manguinhos. Ele é o descobridor da doença que leva o nome dele, a doença de Chagas. Ela foi uma doença descoberta na pesquisa de campo. E ela demonstra muito da importância de estudar as questões de saúde do Brasil, no Brasil, por brasileiros. Além das salas de trabalho, Oswaldo Cruz também planejou uma biblioteca para o prédio. Aqui fica guardado o acervo de obras raras. São 70 mil volumes entre livros, periódicos, teses, manuscritos e folhetos que se estendem do século XVII ao XXI. A gente tem o formulário médico, que é um manuscrito de 1703, onde contém receitas dos tratamentos médicos realizados com a população colonial. A gente tem receitas para bebedice, doidice, para doenças também muito corriqueiras ainda hoje, como dor de cabeça, dor de barriga, para doenças mais graves como tísigos, cancro. A biblioteca foi ocupada em 1909 e a gente acredita que esse mobiliário seja da época. Não só o mobiliário do salão de leitura, mas também a nossa estante, que ela é americana, de 1913 e já está aqui há mais de 100 anos. Uma das missões da instituição Fiocruz é preservar o patrimônio relacionado à sua história. Esses pavilhões, construídos no início do século XX, promovem uma viagem ao passado. Nessa área que a gente está aqui, chamada Praça Pasteur, a gente pode encontrar todos os edifícios que compõem o núcleo arquitetônico histórico de Manguinhos, que foram todos erguidos nos primeiros anos do século XX, com o objetivo de abrigar as primeiras instalações do que era na época a Fundação Oswaldo Cruz. Aqui a gente pode observar o pavilhão mourisco, também chamado de castelo. A gente tem também a cavalariça, que era onde os cavalos que eram usados para soros e vacinas eram abrigados. O chamado pavilhão da peste ou prédio do relógio, que era o prédio onde o soro para a peste bubônica era produzido, e também o prédio do quinino ou pavilhão Figueiredo de Vasconcelos, que é o prédio que era usado para a fabricação de medicamentos, que abrigava uma grande quantidade de quinino usado para malária.
Depois de aprender um pouco sobre a parte histórica do Museu da Vida, no próximo bloco vamos conhecer as exposições interativas do Parque da Ciência. Colocar a mão na massa no laboratório. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta à Zona Norte do Rio de Janeiro para continuar nossa visita ao Museu da Vida, que faz parte da Fiocruz. O museu está abrigado em diversos espaços do campus da instituição. Um deles é o Parque da Ciência, que aborda temas relacionados à energia, comunicação e organização da vida. Bem-vindos ao Parque da Ciência. Esse aqui é um parque que está dentro de uma instituição de saúde. Então aqui a gente está muito interessado em divulgar a ciência que a gente produz aqui, mais que divulgar, popularizar. Sempre que a gente tem energia, a gente tem todo um processo de emissão de ondas que são codificadas e que são transformadas em comunicação. E isso acontece, inclusive, dentro do mundo microscópico, como dentro de nós, nas nossas células. Aqui a gente tem um modelo de célula, que é uma escultura, que foi construída para a gente brincar, mas também pensar que dentro das nossas células existe todo um sistema de comunicação, de equilíbrio, de busca de informações e de organização da vida que faz a gente ser quem a gente é, que faz os vegetais ser quem eles são. Enquanto a gente vai encontrando esses brinquedos, a gente vai achando formas de aprender. Aqui a gente tem uma imagem do Sol com as explosões solares, né, mostrando que existe uma intensa transformação dessa estrela, mantendo a vida aqui no planeta Terra, né? E aí a gente tem vários equipamentos que mostram que a gente pode manejar essas ondas através de tecnologias. Aqui a gente tem placas solares, que hoje são usadas também nas residências para, a partir da luz do sol, produzir energia elétrica. Então a gente acende lâmpadas, ventilador, rádio. A gente tem também uma bandeja parabólica para mostrar que a gente pode concentrar essa luz do sol e produzir fogo. Da mesma forma que é possível com uma parabólica concentrar a luz do sol para gerar calor, é possível também concentrar a onda sonora. Então aqui a gente fez o equipamento que é organizado por meio dessas antenas parabólicas que a gente usa para televisão. A gente instalou as antenas aqui numa distância de 8 metros e a gente pode se comunicar falando bem baixinho. Quer ver? Eu vou falar bem baixinho aqui e vocês vão ouvir lá do outro lado. Aqui é o Parque da Ciência. Vocês estão me escutando? Se vocês conseguiram ouvir, vocês vão entender que toda onda que bate ali de forma paralela, ela vai se concentrar exatamente nesse ponto aqui, que foi calculado na matemática, é o foco da parábola. Ele está numa distância certinha e ele está bem no centro dessa parábola. Então, a gente se comunica por satélite, por meio desse manejo de ondas, a gente consegue atender um celular aqui, falar com outro país em tempo real. Então, todo esse comportamento das ondas, a gente consegue imaginar num outro equipamento que tem aqui, para a gente ver como é que a gente imagina esse mundo invisível das ondas que estão em volta de nós o tempo todo. Na pirâmide é discutido o tema organização da vida. A foto lembra a visita do cientista alemão Albert Einstein ao Instituto Oswaldo Cruz em 1925. A visita teve como finalidade propagar suas teorias e também aproximar as comunidades científicas depois da Primeira Guerra Mundial. Nesse salão, a gente vai explorar um pouquinho os detalhes sobre o que organiza a vida microscópica, o que organiza a natureza, né? E são várias as ideias para inspirar a gente a entender um pouquinho essa organização. Então a gente tem as meninas ali, elas estão observando uma gotinha de água que a gente tirou de uma bromélia.
oficina ela tem o objetivo de mostrar a diversidade dos micro-organismos que estão presentes tanto no ar quanto na água. E a gente mostra que mesmo a gente não enxergando, esses seres existem e estão presentes no nosso dia a dia. Então, aqui na tela a gente consegue ver uma minhoca de água, que ela é bem pequenininha, mas com o microscópio a gente consegue enxergar ela grande. E também a gente vê que nem todo micro-organismo é nocivo ou causa doença. Esses organismos que estão dentro da bromélia são geralmente protistas, que são seres de uma só célula de vida livre e que não causam doenças. Então, assim, mudar um pouco essa ideia de que a gente tem que combater micro-organismos. Micro-organismos, eles estão em todo o nosso mundo, inclusive dentro da gente. A gente vê desde das teorias dos pesquisadores sobre o aprendizado que quanto mais a gente faz coisas com as mãos, a gente tem uma memória afetiva que vai sendo acionada para a gente aprender melhor. Ele pode montar um quebra-cabeça aqui nesse painel, ele pode também tocar esses objetos que estão aqui no canto, que são as cabeças de insetos. Este é o Salão de Exposições de Curta Duração do museu. Na nossa visita estava em cartaz Cidade Acessível, que convida o público a vivenciar os desafios enfrentados por quem tem algum tipo de deficiência. Em primeiro lugar, o Museu da Vida, assim como a Fiocruz, tem o desejo de atingir o maior número possível de pessoas. Muitas vezes, as pessoas com deficiência não visitam os museus porque elas não têm acesso. A barreira não é apenas física, ou seja, não basta apenas que as pessoas consigam chegar até a exposição. A barreira também é de comunicação. No cenário da exposição, é possível refletir sobre situações que envolvem as dificuldades de pessoas cegas, surdas, com mobilidade reduzida, deficiência intelectual e até idosos nas grandes cidades brasileiras. Porque nós sabemos que a deficiência não está nas pessoas, mas a deficiência está nos espaços que são construídos sem levar em consideração toda a diversidade que existe. O museu também tem a preocupação de ampliar a participação social, promovendo a cultura para populações não assistidas. Aqui, onde está localizado o Museu da Vida, que é em Manguinhos, a gente não tem tantos aparelhos culturais, né? A gente tem só aqui o Museu da Vida e o Museu da Maré. Então, esse lugar tem como objetivo promover a divulgação, a popularização da ciência para essas regiões. O contato com essas populações é feito através do projeto Ações Territorializadas. O nosso trabalho com as ações territorializadas, né, as nossas temáticas centrais, a gente fala sobre a questão de racismo, desigualdade social, desigualdades culturais. Falamos também de questões de saúde, né, porque afinal a gente está dentro de uma instituição de saúde. O museu, ele busca fazer uma relação, né, e também, ao mesmo tempo, empoderar essa galera aí dessas regiões. Não importa onde essas comunidades e periferias estejam, o Museu da Vida tem um jeito para chegar até essas populações. O Ciência Móvel, um museu itinerante. E como nós somos arte e ciência sobre rodas, né, a gente leva uma série de atividades científico-culturais, nós chegamos a locais que não tem um museu, não tem um centro cultural, não tem um cinema, não tem um teatro, não tem um espaço de debate científico. E quando nós chegamos nesses locais, a gente percebe que a cidade muda, há um movimento diferente e vão se tornando parte integrante daquela equipe que está ali de passagem. A gente tem como nossas principais temáticas a promoção da saúde, a vida e sua diversidade e a intervenção do homem sobre o ambiente. E a gente sai daqui levando uma equipe de quase 25 pessoas. São mediadores, são atores, são técnicos, são coordenadores de viagem que vão e vivem essa aventura por 5 dias em cada cidade, levando a aventura do conhecimento. Ciência e arte andam juntas no Museu da Vida. Por isso foram criados 2 espaços de divulgação científica e cultural: a Tenda da Ciência e o Epidauro, que incluem peças teatrais permanentes em sua programação.
museu ainda possui o único borboletário aberto para visitação do Rio de Janeiro. E muitas outras atividades e exposições que fica difícil mostrar num programa só. A Fiocruz, por meio da Casa de Oswaldo Cruz e do Museu da Vida, fomenta um ambiente de reflexão sobre as relações de saúde com as ciências, a história e a cultura do país. Salvaguardar a memória e pensar sobre o presente é uma maneira de enxergar o futuro com mais possibilidades. Se você quiser visitar o Museu da Vida pessoalmente, anote o endereço. Tchau, até o próximo museu.